Legal, já estamos de volta aqui no Mundo da Criança de hoje com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, batendo um papo aqui sobre cirurgia pediátrica com o Dr. Ricardo Aber, que é cirurgião pediátrico. A gente falou um pouco aí dessa dor abdominal, a gente vai falar mais aqui no programa O Mundo da Criança de hoje. Vale a pena você conferir aí. Marcos, para você telespectador aí que sentou agora, que está se acomodando agora, nós estamos falando com o Dr. Ricardo Aber, que é cirurgião pediátrico, e a gente iniciou abordando um tema que sempre traz uma preocupação, porque quando a gente menciona, olha, isso é uma apendicite, tem que operar, né, doutor? Isso já faz... E dói, hein? E dói. E isso que o doutor Ricardo estava mencionando, é que a gente quer deixar para que ele realmente dê uma ênfase assim em relação à dor, em relação à febre e em relação à presença de vômito. E assim, porque isso realmente é cirúrgico, mas quando é que a mamãe deve assim se preocupar? Então ele estava falando da intensidade da dor, né, Ricardo? Isso vale a pena você enfatizar um pouquinho. E esse aspecto febre, como é que funciona? E o aspecto até vômito, como é que a criança que tenha um apendicite, como é que isso acontece nessas crianças? Como o senhor disse, o importante é nós estarmos cientes da possibilidade, né, desses quadros de abdômen agudo, de ser de causa de conduta, necessidade de conduta cirúrgica, e que a gente não protele muito a busca ao atendimento médico, porque o que acontece é que se nós diagnosticarmos a apendicite num estágio inicial, toda a evolução pós-operatória da criança, ela é muito mais satisfatória do que quando nós deixamos esse processo avançar. A apendicite, quando ela realmente complica e ela tem um avanço dela depois de 6, 12 horas do início, ela começa a ter, isso é médio, tá? Depende muito da virulência da bactéria e da defesa do paciente. Mas normalmente depois de 6 a 12 horas começa a ter quadro febril associado a essa apêndice por complicação. Às vezes o apêndice ele se inflama, ele joga líquido para dentro da cavidade abdominal, causando a formação de pus dentro da cavidade abdominal. Às vezes o apêndice pode perfurar também, se a gente demora muito para estar procurando o atendimento médico, fazer a cirurgia. E isso dificulta o procedimento cirúrgico e retarda a alta deste paciente por diversas situações no pós-operatório. Então, o importante de tudo é a gente estar ciente da possibilidade, teve dor abdominal, estar procurando atendimento médico para que possa ser descartado essa possibilidade. Essa dor, Marcos, assim, a criança realmente assim, ela quando aparece assim com dor, você vê ela chegar, ela não é assim aquela que, eu tô com dor, né? Ela já vem, né, Ricardo? Já vem com apoio na mão, às vezes um pouco arqueadinho, dificuldade para andar. E isso que o Ricardo falou, que a gente queria chamar a atenção do telespectador, é o tempo de início e o tempo cirúrgico. Porque, né, Ricardo, o apêndice é um dedozinho do intestino, uma protusãozinha lá do intestino, e quando perfura aquilo lá, pus, secreção, vai lá para dentro da barriga, vira uma peritonite, é uma carca, né? E aí os cirurgiões apanham muito mais difícil para a criança, mais antibiótico, mais tempo de internação. Olha, a gente já complica, né? Complica, a gente já apanhou muito com isso, porque é uma doença comum. E realmente a gente chama atenção. Começou com dor forte, como o Dr. Ricardo mencionou, está aumentando, começou localizado do lado direito. Vamos pensar se não é apendicite e vamos logo correr, porque isso é importante. Agora, apêndice sempre tem febre? Não, a apêndice, o estágio inicial da apendicite, ela não cursa com febre. Normalmente ela vai cursar com febre após horas o processo ter iniciado. Então, muitas vezes a gente se depara com quadros iniciais de apendicite, que é o que a gente sempre quer, né, se deparar com quadros iniciais para que esse tratamento seja feito no momento adequado e não tenhamos complicações inerentes ao pós-operatório. Normalmente a gente pode não ter no quadro inicial febre. A febre ela dá num quadro um pouquinho mais avançado. Vômito às vezes também aparece, né? Vômito inicialmente, a dor
inicialmente, essa dor vaga que ela acontece, ela pode ser reflexamente levar a vômitos. E num quadro mais tardio, mais avançado, às vezes nós podemos ter até quadros suboclusivos inerentes a um processo inflamatório, no qual ele angula o intestino ali na parte distal do intestino, o ilho, que a gente chama de ilho terminal. Ele pode, por bloqueio, angular e dar quadros obstrutivos. Aí vômitos mais escuros, vômitos mais tardios, vamos dizer assim. Eu me lembro de uma apendicite, um pai, eu me lembro bem da pergunta que ele fez, ele disse assim, mas não era para ter diarreia essa apendicite? Tem diarreia? Essa é uma pergunta bem importante. Normalmente a apendicite no estágio mais avançado, no qual eu tenho uma coleção, a gente chama no estágio supurativo, né? No qual eu tenho pus ao redor do intestino, ele pode secretar mais líquido para dentro do intestino e levar a diarreia. Normalmente são quadros mais avançados da apendicite que vem cursando com diarreia. Outra coisa que a gente pode ter também, às vezes isso é importante, às vezes nos confunde crianças com exames de urina ou dores na região lombar, simulando quadros de infecção urinária. Às vezes o apêndice ele se localiza por trás do intestino, próximo ali da região do rim, vamos dizer assim, um pouquinho mais abaixo, dando quadros semelhantes à infecção urinária e infecções renais. Então, o apêndice realmente ele pode me dar quadros variados, muitas vezes não quadros típicos, né? Mas que a gente está bem atento a essas possibilidades. Essas exceções, Ricardo, pode doer do lado esquerdo? Pode doer do lado esquerdo. A gente pode ter situações. Eu já vi paciente com apêndice tão longo que ele era localizado à direita, só que ele era tão longo que a ponta do apêndice ela dava do lado contralateral. Isso pode. Outra coisa, nós temos por terra, que é só um negocinho, né? O apêndice, às vezes ele é maior. Apêndices muito grandes. E existe uma situação em medicina também que nós temos os sítios inversos, né? Às vezes nós temos mudança de posição, inversão da posição dos órgãos, e às vezes o apêndice pode estar localizado à esquerda, como ele pode ter o intestino ele tem várias rotações que ele faz na embriogênese, ele pode estar localizado em outros pontos que me dá dor também, não exatamente à direita. Mas ele pode estar localizado em qualquer local do abdômen de acordo com a posição que ele está. Ô Ricardo, agora quando a gente fala isso, a família assim, precisa operar. Doutor, anestesia geral? E aí, como é que vocês cirurgiões trabalham com isso? Porque como é que é o estágio atual da anestesia em criança? Uma palavrinha só, você que vive isso. Claro que você não é o anestesista, mas você é que está ali nesse meio de campo entre o pai, o anestesista. E qual é a evolução disso? Doutor Francisco, nós enquanto médicos, eu acredito que nós não devamos omitir nada, né, aos pais. Porém, eu acho que é nossa missão tranquilizá-los, né? Talvez hoje seja fácil falar isso, porque a anestesia ela tá bem, as medicações e os anestésicos em uso eles estão bem evoluídos, né? A gente tem medicações de metabolização rápida, no qual acabou o efeito dele e em alguns minutos a criança está acordando com alterações na fisiologia cardíaca e respiratória muito pequena, diferente de antigamente, que sempre tivemos esse receio da anestesia, porque eram drogas que se usavam, que davam muito alterações de ritmo cardíaco, poderia dar hipotensão, dava com mais facilidade broncoespasmo, que seria a indução de asma, né, no pulmão, no intraoperatório. E hoje nós temos índices baixíssimos de complicações anestésicas por conta justamente dessa evolução dos anestésicos. Antigamente que ele falou, ele está falando aí de outros tempos, tempo do Ademar, o senhor não era nem pediatra ainda, né? Não, eu sou estudante, na verdade. Isso, então, esse antigamente aí, realmente não é quando o Corinthians ficou campeão, também não é quando o Palmeiras ganhou o Mundial, é muito antes, depois, né? Mas isso, Marcos, vamos... Do intervalo rapidinho, essas coisas são importantes para esclarecimento dos pais que tremem com o tal da anestesia. É verdade. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com mais programa O Mundo da Criança, falando hoje sobre cirurgia pediátrica. Não sai daí não, a gente volta na sequência. Até já.